Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do solo, a célula. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito dos agrotóxicos. Está aparecendo aí na tela para vocês, então, o título da nossa aula de hoje. A nossa aula, então, se refere, olha só, ao componente, do solo, a célula. Estamos trabalhando aí a atividade 4 desse componente. Estamos na aula 3 e hoje a gente vai falar sobre os agrotóxicos. Eu sou a professora Priscila Ortega e o nosso aprofundamento é a cultura do solo, do campo à cidade. A unidade curricular é o indivíduo e o ambiente. E o nosso componente curricular, vocês já sabem, já conhecem, é esse daí que está aparecendo na tela para vocês, do solo à célula. E hoje estou aqui eu com os nossos intérpretes de Libras, as meninas, sejam muito bem-vindas. Estou aqui com a Caiane e com a Yasmin, Então, meninas, sejam muito bem-vindas à nossa aula de hoje, que hoje a gente vai falar, aí bastante, a respeito, então, dessas substâncias que a gente utiliza aí no solo. Para que todos, então, possam nos acompanhar durante a nossa aula, vou deixar aqui para vocês, alunos que estão nos acompanhando, estudantes, a minha descrição. Eu, então, sou uma pessoa aí de estatura baixa, tenho aí em torno de 1,52 m. Eu tenho meus cabelos claros, encaracolados, que estão na altura dos ombros. Hoje eles estão soltos. Tenho a pele clara, olhos claros, uso óculos, estou vestida com uma blusa de lã vermelha e branca, calça jeans azul e os meus sapatos pretos. Então aí para vocês, deixo a minha descrição para que todos vocês possam aí nos acompanhar. E aí então, já que, fiz todas as apresentações devidas, não só a minha, como também as apresentações aí da nossa aula e das meninas que estão aí nos acompanhando, vamos então agora sim para os objetivos da nossa aula de hoje, que vai aparecer aí na tela para vocês. Então, os objetivos da nossa aula de hoje, tá aí, olha, na verdade é um objetivo só, meio grandão aí, mas é um objetivo só, que é entender o que são os agrotóxicos e os prejuízos causados por esses produtos no ecossistema e na saúde humana, além de compreender as possíveis formas de mitigação. Então, aí a gente vai entender a respeito dos agrotóxicos, ver quais são os efeitos que esses agrotóxicos produzem, tanto no ambiente como para os animais, para as plantas, para os seres humanos, e entender aí possíveis formas de solução. Dentro desse objetivo e dentro da nossa aula, a gente tem aí a participação de alguns eixos estruturantes. E entre eles, a gente vai ter ali, olha, a investigação científica e a mediação e intervenção sociocultural. Aliás, gente, esses eixos estruturantes, é uma coisa importante para a gente relembrar aí para vocês, Esses eixos estruturantes, eles estão presentes não só na nossa aula de hoje, como também eles estão presentes aí durante toda a nossa atividade e também durante todo o nosso aprofundamento e o nosso componente. Então aí a gente repassou por vários eixos e entre eles a gente está aí trabalhando a investigação científica e a mediação e intervenção sociocultural, para que vocês, alunos, consigam aí entender possíveis formas de solução para os problemas e como empregar essa solução dentro da nossa comunidade, dentro aí da sociedade que vocês estão inseridos, ok? E aí, antes da gente começar a nossa aula especificamente a respeito dos agrotóxicos, vamos fazer então uma retomada, vamos fazer aí uma retrospectiva do que a gente viu na nossa última aula. Vai aparecer aí na tela para vocês.
Na nossa aula passada, foi uma aula super interessante, né? Estava junto com o professor Anderson, então foi uma aula super bacana, super interessante, que a gente falou a respeito do debate, né? E a gente viu aí que o debate é uma discussão de um determinado tema com o embate de ideias antagônicas. E aí justamente a gente comentou, né, na nossa última aula, que esse debate, né, ou esse embate de ideias antagônicas não justifica, por exemplo, a gente agredir o nosso oponente, né? Agredir aí a pessoa que está debatendo com a gente, agredir em formas de palavras, né? Ou tentar aí, por exemplo, deteriorar a imagem dessa pessoa, né? Então, por isso, o debate ele está inserido, na verdade, no embate de ideias. Então, eu estou discutindo ideias, não estou discutindo valores, não estou discutindo comportamentos e tampouco estou discutindo a pessoa em si, né, a personalidade do meu opositor. Então, por isso, a importância, né, da gente aprender a debater. Dentro de um debate, a gente precisa estudar bastante, né, a gente precisa saber a respeito do tema que a gente está conversando, que a gente está trabalhando. A gente precisa, então, ler, estudar, pesquisar bastante, e justamente o debate ele entra como uma forma aí de evolução e aprimoramento das ideias a partir da apresentação de argumentos. Então, o importante é justamente isso, a apresentação de argumentos. Para se ter um argumento, eu preciso então ter primeiro uma ideia e preciso ter algo que justifique, que embase essa ideia. E a forma, né, de argumentação, né, a apresentação aí desses argumentos, eles vão junto então de muito estudo, de muita pesquisa, para que eu consiga então relacionar ideias, relacionar fatos, para que eu então apresente uma justificativa e que essa justificativa esteja pautada muitas vezes na ciência, né, pautada muitas vezes em filósofos, né, em pessoas que já estudaram aí a respeito desse tema. Então, por isso, né, é importante aí dentro de um debate a argumentação. E saber argumentar, né, era algo que a gente estava conversando bastante na aula passada, eu e o Anderson. Saber argumentar é justamente o ponto-chave para que a gente consiga aí debater e discutir ideias, né? E isso é o que a gente precisa deixar claro. Sempre ideias e não pessoas, ok? E aí, feita então a nossa retrospectiva, né, a partir de agora que a gente retomou então tudo o que a gente viu na nossa última aula, agora sim, a gente vai para a nossa aula de hoje. Hoje então, né, deixei aí para vocês como tema da nossa aula de hoje os agrotóxicos. Só relembrando também, né, que na nossa aula anterior eu deixei para vocês também, no nosso momento da interação, alguns temas, né, que a gente poderia aí debater ao longo do nosso componente. Deixei para vocês a questão aí do manejo do solo, e dentro do manejo do solo, a gente então vai discutir um pouquinho mais, refletir, estudar a respeito dos agrotóxicos. E aí então, né, o que será que é um agrotóxico, né? Como será a definição então dessa palavrinha ou dessa substância? Então vai aparecer aí na tela para vocês a definição de agrotóxico. Os agrotóxicos então são produtos químicos sintéticos usados para eliminar insetos, larvas, fungos e carrapatos. A maioria, né, desses produtos, então, controlam doenças provocadas por esses vetores, regulam o crescimento da vegetação, e os agrotóxicos, né, podem ser utilizados tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano, quanto na cidade. Um parênteses, né, importante aí a respeito dos agrotóxicos é que essas substâncias químicas, então, né, que são utilizadas, né, que geralmente a gente fala, né, para eliminar pragas, né, para eliminar insetos. Então, a gente coloca como controle de doenças, mas muitas vezes, né, os agrotóxicos, eles acabam selecionando, né, organismos
pragas, que podem ser também aí vírus, bactérias, não só insetos, mas acaba aí também selecionando, né, de uma maneira, no caso não é tão natural assim, né, mas acaba selecionando então esses organismos, né, organismos então resistentes a esses inseticidas, né, organismos então resistentes a esses produtos, né, acabam então sendo selecionados e a partir daí, então, a partir dessa seleção, eles acabam se tornando mais resistentes e aí, apesar da utilização desses agrotóxicos, se torna difícil o combate, então, desses insetos, se torna difícil o combate, então, dessas pragas. Então, por isso, né, muitas ressalvas a respeito aí do uso dos agrotóxicos. E aí, né, continuando então a respeito dos agrotóxicos, né, onde na maioria das vezes eles são utilizados. A gente viu, né, no nosso slide anterior, que eles são utilizados, então, dentro aí do ambiente rural e dentro do ambiente urbano. No ambiente rural, vai aparecer aí na tela para vocês, né? Muitos desses agrotóxicos são utilizados aí, olha, em atividades agrícolas, que pode ser, por exemplo, dentro de uma plantação, promovendo, né, ou ainda utilizando como um fator aí que delimita a questão da produção. Então, muitas vezes, né, a produção agrícola está relacionada com o uso dos agrotóxicos para impedir, então, o crescimento de larvas, para impedir aí o crescimento de pragas dentro de produtos agrícolas. Além disso, os agrotóxicos também podem ser utilizados, olha só, para limpeza de terrenos, preparação do solo e ainda os agrotóxicos podem ser utilizados em áreas não agrícolas. Pode ser utilizado na cidade, né, como a gente colocou anteriormente, por exemplo, como forma de inseticida, né, de controle, por exemplo, da propagação de muitos vetores, principalmente de insetos. Nas cidades, a gente tem aí, né, uma grande quantidade de insetos, né, que aí precisam muitas vezes da utilização desses inseticidas para então promover o seu controle, né, o controle aí reprodutivo. Lembrando, né, que esses insetos, eles conseguem então o seu controle principalmente através da eliminação dos organismos adultos, né? Então, muito, por exemplo, dos organismos jovens ou das larvas, a gente não consegue a eliminação por meio de inseticidas, né? Ou por meio aí de agrotóxicos, mas sim a gente consegue aí a eliminação de indivíduos adultos, né? Então, aí a gente interrompe o ciclo de vida desses organismos adultos, né? Com a eliminação, por exemplo, de indivíduos adultos, já não se tem, por exemplo, a época aí, né, do acasalamento, postura de ovos, muitas vezes, né, a troca de gametas e assim sucessivamente. Além disso, né, o uso de agrotóxicos também pode se dar aí, olha, em áreas não agrícolas, que seriam florestas nativas ou ainda outros ecossistemas. Florestas nativas, muitas vezes também para conseguir controlar a questão aí dos vetores, né? Então, a questão aí dos mosquitos. Então, muitas vezes se utiliza agrotóxicos também em florestas nativas para evitar a propagação de pragas. Se eu tenho, por exemplo, uma agricultura que fica próximo a uma floresta nativa, muitas vezes se usam, então, esses agrotóxicos como uma forma de controle, né, dos vetores que vêm da floresta nativa para a minha agricultura. Então, por isso também pode-se utilizar essas substâncias nesses outros ecossistemas, né, e nessas outras áreas. E aí, o uso dos agrotóxicos também, né, ele na verdade passou aí por diversas revisões e o que se sabe até agora é que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela comprovou, né, através aí dos seus relatórios, né, ela escreveu, né, por meio aí dos seus relatórios, que 20 mil mortes por ano ocorrem devido ao consumo de agrotóxicos. Claro que esse consumo de agrotóxicos muitas vezes não se dá diretamente,
Mas o consumo de agrotóxicos pode ocorrer de forma indireta, por meio do consumo de água ou alimentos contaminados pelos agrotóxicos, ou ainda, né, os trabalhadores, por exemplo, que utilizam dessas substâncias, por exemplo, esses agrotóxicos ficam aí presentes nas suas roupas, né, então pelo manuseio de roupas, pelo manuseio dos equipamentos, né, esses trabalhadores também podem se contaminar. E olha só que coisa interessante, né, 20 mil mortes por ano é bastante gente morrendo aí por meio do consumo, muitas vezes indireto, dos agrotóxicos. E aí a gente tem um dado interessante a respeito do Brasil. Apesar de não ser um dado recente, mas a gente tem aí a respeito do Brasil que a partir de 2008 o país começou, né, a crescer o seu consumo de agrotóxicos. Então, a partir de 2008, então de 2008 para cá, o país ele aumentou o seu consumo de agrotóxicos, principalmente devido ao desenvolvimento do agronegócio no setor econômico, né, que utiliza bastante dos agrotóxicos nas suas lavouras. E aí, por meio também, né, como a gente tem aí esse aumento do consumo, desenvolvimento do agronegócio, então também ocorreu aí, né, um aumento nas permissões. Então, permissão, por exemplo, para o uso de agrotóxicos que anteriormente foram banidos em outros países e que atualmente, né, são vendidos aqui no Brasil, além da venda ilegal desses agrotóxicos também proibidos. Então, aqui no país, né, a gente tem o consumo, né, esse maior consumo de agrotóxico acaba vindo numa sequência, né, numa cadeia. Então, eu aumento, né, as minhas exportações, aumento, né, o meu desenvolvimento, né, consigo desenvolver melhor o meu agronegócio, acabo, então, utilizando mais agrotóxicos. E muitos desses agrotóxicos são proibidos, banidos em outros países, mas aqui no nosso país a gente ainda utiliza, né, dentro das nossas lavouras, né, principalmente nas grandes produções, né? Quando a gente fala de uso de agrotóxico e do agronegócio, a gente está falando das grandes produções, não, por exemplo, da produção familiar, mas sim daquela produção que é para distribuição em massa, né, de alimentos e muitas vezes também para exportação de alimentos. E aí, como que acontece então essa exposição aos agrotóxicos, né? Apesar de eu ter o uso principalmente nas lavouras, como que acontece então essa exposição? E aí está aparecendo na tela para vocês, né, como que pode acontecer a exposição. Anteriormente eu já tinha falado um pouquinho a respeito da exposição aos agrotóxicos, por exemplo, por meio do trabalho. Então, muitos indivíduos, olha só, na manipulação do produto, manuseio, por exemplo, das suas roupas, né, das suas vestes que podem estar contaminadas com o produto, inalação de agrotóxicos. Então, se um trabalhador, por exemplo, ele está aplicando o agrotóxico, né, na sua lavoura, lá na sua produção agrícola e não utiliza dos equipamentos corretos, ele pode acabar então se expondo a esse agrotóxico, que causa uma infinidade de doenças, de irritação, né, que causa aí uma infinidade de problemas. Além disso, também pode ser pelo contato dérmico, ou seja, contato com a pele. Então, muitas vezes eu faço a manipulação do meu produto, não lavo direito as mãos ou não utilizo luvas e aí isso acaba acarretando esse contato do meu produto com a minha pele e aí então eu acabo, né, me expondo a esse agrotóxico e acabo me contaminando. Então, por meio do meu trabalho. Uma outra forma de contaminação é a ambiental. Então, por exemplo, né, eu tenho o trabalhador que está aplicando o produto, mas ele está muitas vezes pulverizando, né? Então, aquelas pulverizações aéreas, né, que acontece, por exemplo, daqueles aviões, né, que passam por cima, então, ali do agronegócio, né, que passam ali, na verdade, da lavoura, né, e espalham, né, pulverizam, então, esse agrotóxico para a lavoura. Então, é uma pulverização
aérea. Nesse caso, eu vou ter a dispersão dessas partículas, dispersão das partículas e das substâncias de agrotóxico pelo meio ambiente. E aí, se eu estiver ali por perto, eu acabo inalando também essa partícula pulverizada e também acabo me expondo a esse agrotóxico e me contaminando. Uma outra forma também é por meio aí, olha, da contaminação do consumo, né, de alimentos contaminados, de água contaminada, né, contato ali com roupas contaminadas. Então, isso faz com que aconteça, né, esses fatos, né, acabam então expondo, né, a pessoa, o trabalhador, né, enfim, aos agrotóxicos. E aí, lembram-se que eu falei de alguns efeitos, né? E aí a gente vai ressaltar alguns efeitos na saúde humana que está aparecendo aí na tela para vocês. Esses efeitos, eles podem ser divididos de duas formas. Efeitos agudos, né, que seria aquele aparecimento rápido dos sintomas, ou o efeito crônico, que é após exposições repetidas por longo tempo. Geralmente, né, tudo o que é crônico se refere a essa exposição que é contínua, né? Não é uma exposição que aconteceu agora e acabou, não, mas é uma exposição que vai acontecendo ao longo da vida de forma contínua. Dentro, então, da exposição aguda, eu vou ter alguns efeitos, né? Como, por exemplo, a irritação na pele, né? Irritação das vias aéreas, de nariz, boca, ardência nos olhos, né? Ardência também no nariz, ardência na boca. Muitos relatam, olha só, desidratação, então precisam consumir, né, maiores quantidades de água. Alguns relatam também alergias, dificuldades para respirar, náuseas, vômitos e diarreia. Ou seja, dentro dos efeitos agudos, eu já tenho uma série de consequências, né, nocivas à nossa saúde. Agora, se isso é o agudo, imagine o crônico, né? Que vai aparecer aí na tela para vocês alguns dos efeitos crônicos na nossa saúde. Então, olha só, a gente vem com dificuldade para dormir, né? A insônia, né? Dificuldade aí para dormir, esquecimento, então problemas aí na memória. Para as mulheres que estão grávidas, né, muitos, por essa exposição crônica aos agrotóxicos, podem ocasionar aí abortos espontâneos. No caso dos homens, pode acontecer aí a impotência, depressão, anormalidade na produção hormonal, então afetam aí a questão do nosso metabolismo, afetam, né, o nosso sistema hormonal, as nossas glândulas, malformações. Então, para aqueles indivíduos, né, para aquelas mulheres que levam a sua gestação até o final, muitos desses indivíduos que nascem podem nascer aí com essas malformações, podem ser malformações físicas, como podem ser aí também malformações nas questões de fisiologia, ou nos aspectos psicológicos, ou nos aspectos do sistema nervoso também. E por último, né, o câncer, né, pode ocasionar também o câncer, essa exposição crônica, né, na saúde humana. E aí, quais são os efeitos para o meio ambiente? Dentro do meio ambiente, né, principalmente a contaminação da água e do solo. Além disso, a gente pode ter, né, esses agrotóxicos atingindo espécies não alvo. Lembram-se, né, que a gente falou, né, dos agrotóxicos que são pulverizados. Muitos deles, né, a gente fala que eles são voláteis, eles permanecem, né, na atmosfera, e aí eles acabam afetando outros insetos que não aqueles que na verdade eram os alvos principais desses agrotóxicos. E aí vocês estão vendo, né, na imagem, principalmente a questão das abelhas, né, que a presença dos agrotóxicos afetou maciçamente a questão das abelhas. Então a gente teve uma diminuição drástica, né? Então nesse caso afetou a biodiversidade, a gente teve uma diminuição drástica do número de abelhas, sendo que as abelhas são um dos nossos principais
polinizadores, né, que transportam então esses grãos de pólen e fazem então, né, essa reprodução, né, que fazem a reprodução aí de muitas plantas, né, principalmente daquelas plantas que apresentam flores. Então, os efeitos no meio ambiente a respeito dos agrotóxicos são muito importantes. Além dessa questão das abelhas e da biodiversidade, né, da queda da biodiversidade, a gente tem também esses agrotóxicos afetando as teias e as cadeias alimentares, tanto de ecossistemas terrestres quanto de ecossistemas aquáticos. E, nesse caso, a gente entra com a questão aí, olha, da bioacumulação, da biomagnificação. Conforme, então, essas substâncias permanecem nas teias, esses indivíduos dessas cadeias alimentares, ao serem consumidos pelos seus predadores, esses agrotóxicos vão passando, né, de um indivíduo para o outro dentro da cadeia. E a partir daí, então, eu tenho o que a gente chama de biomagnificação, né? Na questão da bioacumulação, esses produtos podem ficar internamente dentro desses indivíduos, presos, por exemplo, aos tecidos, ocasionando danos celulares, prejudicando os aspectos fisiológicos desses indivíduos e desses animais. Então, por isso, né, super importante aí a gente pensar a respeito dos agrotóxicos. E aí, a gente entra, né, na parte, né, onde a gente começa a pensar a respeito de algumas soluções, né, para a gente conseguir descartar um pouquinho o uso desses agrotóxicos. E se eu não posso descartar o uso dos agrotóxicos, como eu posso me proteger para que eu não me contamine com essas substâncias? E aí vai aparecer na tela para vocês justamente isso. Para os trabalhadores, né, isso é super importante para os trabalhadores. A utilização aí, olha, de equipamentos de segurança para que eles então não se contaminem. O que são esses equipamentos de segurança? Então, são as luvas, são as máscaras, né, são os protetores oculares, né, os óculos aí de proteção, botas, né, a utilização, olha só, desse equipamento parece um spray, né, para aplicação aí dos agrotóxicos, ou seja, nunca a manipulação direta sem luvas ou sem esses equipamentos. No caso, por exemplo, né, de nós consumidores, né, que muitas vezes a gente não manipula diretamente o agrotóxico, uma possível solução seria a agroecologia, que é a incorporação de técnicas e saberes dos povos tradicionais nas práticas agrícolas. Muitos dos povos tradicionais não utilizam agrotóxicos nas suas produções agrícolas. E aí incorporar esses conhecimentos poderia aí gerar, né, uma agricultura mais sustentável. E uma outra questão também são os produtos orgânicos, né? Para quem pode, para quem consegue aí consumir produtos orgânicos, é uma boa saída para a gente também conseguir então consumir produtos e alimentos com quase nenhum, né, risco aí de agrotóxicos. E aí a gente entra agora sim no nosso momento da interação. Então, né, durante as nossas aulas e principalmente durante a nossa última aula, a gente falou bastante aí a respeito do debate e aí a gente entra no nosso momento onde a gente vai literalmente debater, né? Então tá aparecendo aí para vocês no nosso momento da interação a perguntinha, né? Vamos debater? Então, após, né, vocês estudantes, né, verem as nossas aulas, olharem aí a respeito dos agrotóxicos, pesquisarem, estudarem mais, né, vocês podem aí, olha, né, apontar, né, argumentos que legitimem o uso dessas substâncias. Na nossa aula eu apresentei alguns aspectos negativos, né, a respeito dos agrotóxicos, mas vamos pensar também, né, em alguns aspectos que legitimem, que são aspectos positivos a respeito dos agrotóxicos. Para isso, faça pesquisas em fontes confiáveis e estude a respeito do tema. Então, para você, estudante, é o momento que você tem de pesquisar e se aprofundar a respeito dos agrotóxicos e aí sim tomar uma posição, né, e argumentar com o seu opositor. Será que o grupo aí na sua sala é a favor? Será que um outro grupo é contra o uso dos agrotóxicos? Levantem aí argumentos, debatam com seus colegas,
com os seus professores, que isso vai ser super importante para que vocês aí pensem e pesquisem um pouquinho mais a respeito, né, desses produtos. Então, olha só, pessoal, eu vou ficando por aqui, avaliem a nossa aula e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!